eu vou falar de algo que vai pegar a metade dessa igreja, não vai pegar ela toda e quebrar no meio hoje. Na verdade, o que eu tenho para ministrar hoje é algo simples, algo muito simples, e essa pode ser a questão que vai mudar a tua vida. O Evangelho, ele é simples, e nós temos que fluir nessa simplicidade para que o poder dele continue se aperfeiçoando em nós. Então, quem está disposto a ouvir o que Deus tem para falar hoje, diga assim: glória a Deus. Fala assim: fala comigo, Jesus. Aleluia. Pega aí tua Bíblia. O irmãozinho do teclado pode descansar, Vala, fica à vontade. No final nós vamos vir dar os brados. Pode ficar à vontade aí. Obrigado, viu? João 9. João 9, quem achou diz amém. Quem não achou diz não achei. Quem está sem Bíblia fala misericórdia. Né? Teve os dois ali, pastor. Procura ali no canto ali, ó, que falaram misericórdia. Tá? É brincadeira. Mas falou mesmo, acho. Pega a Bíblia. João 9, quem achou diz amém. A Bíblia fala assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem teus pais, mas foram para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Então Jesus lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde ele está? Responderam: não sei. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Gente, eu vou ser rápido, não vou demorar, prometo. Mas eu preciso falar de algumas coisas que esse texto traz como verdade para as nossas vidas. O texto, ele é claro quando ele cita Jesus como a fonte dessa história. Mas além de Jesus, existe também um cego. A questão é: Jesus, ele está caminhando com os seus discípulos, e a lógica de Jesus caminhar com os seus discípulos é que Jesus estava ensinando aos seus discípulos como deveria ser feito e como eles deveriam viver no ministério deles. A palavra discípulo já fala justamente sobre isso. São pessoas que olham o mestre para se tornarem melhores do que o mestre. O propósito de Jesus com aqueles discípulos não era que apenas eles se tornassem bons mestres, mas era que eles fossem melhores do que Jesus. Mas uma coisa Jesus nunca anulou daqueles homens. Uma coisa Jesus ele nunca anulou da vida dos discípulos, que era o meio do qual eles foram tirados. Jesus ele sabia o meio, Jesus ele sabia onde aqueles discípulos estavam quando Jesus tirou eles de lá. Um era pescador, outro era coletor de impostos, e aí por aí vai. Cada um vivia dentro de uma realidade, mas existe algo que era comum entre todos os discípulos que Jesus convidou para caminhar com eles. Todos eles eram judeus. E isso para nós é muito interessante. Pastor, o que tem a ver eles serem judeus ou não? É que todo judeu, ele possui como característica a ideia
e a firmeza daquilo que se ensinam a eles. Eles eram pessoas que trabalhavam, então provavelmente eles eram pessoas que não entraram para uma escola para se tornarem mestres, mas esses homens eram homens que conheciam o cotidiano da sociedade, mas eram homens que também conheciam os ensinamentos judaicos, que eram os ensinamentos dos rabinos, de todos aqueles homens que ensinavam a Bíblia, que era o Velho Testamento. Então esses homens poderiam não conhecer de fato a Bíblia como mestre, mas eles sabiam de coisas que a religião da época ensinava. Você pode prestar atenção por uma igreja. Se você se converteu e entrou numa igreja católica, a igreja católica vai ser o padrão que você vai ter. Então, por mais que você não seja um mestre, por mais que você não se torne um padre, por mais que você não se torne aquele que vai ensinar, automaticamente você vai ser influenciado pelo meio. Então, o que eles ensinam, você vai aprender. O que eles fazem, você vai começar a fazer. A mesma coisa, se talvez você entrou dentro de uma igreja cristã, como você está aqui hoje, e você não tem um chamado de mestre, você nunca talvez vai estar aqui à frente para pregar como eu estou, mas perceba que o meio faz toda a diferença. Você ouve as pregações, você ouve os ensinamentos, e o que é que você faz com tudo que te é ensinado? Você retém, e naturalmente, mesmo tendo uma vida natural lá fora, aos poucos você vai replicar essas coisas. Se o ensino for baseado em religiosidade, você se tornará um religioso. Se o ensino for baseado na palavra, você vai se tornar um praticante da palavra. A questão é, o que te ensina é o que você carrega. Então isso é natural para todo mundo. O que vão te ensinar e o que você aprender é o que você vai carregar. Esses discípulos, quando Jesus chama para caminhar com ele, são discípulos que não eram mestres, não eram profetas, não eram pessoas que estavam à frente, mas eram pessoas que foram ensinadas de alguma forma. E é esse aqui a questão. Quem está aqui comigo diz amém. Esses discípulos estão caminhando com Jesus porque o propósito de Jesus era transformar esses caras em mestres. Mas para que eles fossem mestres como Jesus foi, ou melhor do que Jesus, eles tinham que aprender com o próprio Jesus. E na caminhada de Jesus, muitas vezes esses discípulos se depararam com situações aleluia, aleluia, glória a Deus, situações que batiam de frente com o que eles aprenderam, ou como situações onde eles eram confrontados, como esse texto que nós lemos. Esse texto, Jesus está ensinando aos discípulos e nos ensinando coisas que são extraordinárias, mas a primeira coisa que Jesus faz é confrontar os seus discípulos. Por que confrontar? A Bíblia vai dizer que Jesus ele está caminhando com os discípulos e Jesus encontra um cego. Fala comigo, um cego. Fala comigo de novo, um cego. Ok. O cego até então é coadjuvante, ele está participando de uma história. Está Jesus indo com os seus discípulos, o cego está lá, e a Bíblia vai dizer que os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus é aqui, tem um cego aqui. E Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta: quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele fosse cego? Perceba que eles não perguntam para Jesus: Jesus, por que ele é cego? Eles não perguntam por que esse cara é cego. Eles estão determinando o motivo. Eles estão falando assim: Jesus, quem pecou para que ele fosse cego? Ele ou os pais dele? O que os discípulos estão falando com Jesus é: Jesus, para uma pessoa estar doente, para uma pessoa estar deformada, ou ela pecou e está colhendo a consequência, ou o pai dela pecou e ela está debaixo de maldição. Os discípulos não colocaram opções, eles determinaram o motivo. Eles não queriam saber o real motivo, eles queriam que Jesus respondesse a opção 1 ou a opção 2. Porque na cabeça dos discípulos, na mente religiosa deles, porque é por isso que eram discípulos, que discípulo está lá para aprender, aleluia.
E nem todo discípulo é perfeito, porque ninguém é perfeito, aleluia. Eles estavam lá com a ideia: ou ele pecou e Deus pesou a mão nele, ou o pai dele pecou e a maldição do pai pegou ele. Qual que é a resposta de Jesus? Não é nenhum e nem o outro. O que Jesus está respondendo para os discípulos é: para de determinar o que a religião determina e comece a aprender o que eu estou determinando de acordo com meu Pai. Jesus fala: não são opções, porque não ele não pecou, muito menos o pai dele. Isso aqui já que aconteceu. Agora vocês vão aprender uma coisa: independente se um peca ou outro peca, independente de qualquer situação, se tem um doente, aonde eu chego, eu estou chegando para curar, e ele vai ser curado e ponto final. Porque, gente, a mentalidade desses discípulos é um absurdo. Porque é só você ler a Bíblia. Todo judeu pensava nisso. Todo judeu pensa: se você é rico, você está sendo abençoado por Deus. Se você é pobre, é consequência de pecado. O judeu falava: se tu está doente, Deus está pesando a mão por causa do teu pecado ou por causa do pecado dos teus pais. Mas se tu é são, é porque Deus está te abençoando, que tu está sendo justo. E isso você vai ver na Bíblia toda. Quem está aqui comigo diz amém? Vocês estão me entendendo? Calma aí que daqui a pouco eu vou começar a pregar. Só para você entender os mistérios. Você vai olhar na Bíblia, Jesus lá em Mateus capítulo 11, 12, ali Jesus ele vai começar uma série de discussão com os fariseus. E as discussões de Jesus com os fariseus não era tipo assim: ô coisa linda, para de pensar assim, vocês estão errados. Não, Jesus ficava revoltado. Jesus ele pegava a cadeira, jogava para cima, Jesus pegava o chicote, tacava no povo, e o povo ficava injuriado, e Jesus injuriado, indignado com o que o povo estava fazendo. Eu acho que é por causa disso que a Bíblia fala assim: irei, mas não pequei. Porque o povo pensa que Jesus não ficava irado não, mas ele tinha hora que ele ficava irado, irmão. E a maioria dos motivos era porque os religiosos queriam estabelecer uma forma de Deus atuar. E esse tem sido o problema da igreja. Tem muito crente querendo botar Deus dentro de uma caixinha e falar assim: ou Deus faz desse jeito, ou Deus vai fazer desse outro jeito. Aí Deus olha para você e fala: não vou fazer do jeito que você quer, porque eu não posso entrar no teu padrão. Ou tu entra no meu e vive do jeito que eu quero, ou eu nunca vou fazer o que tu acha que eu tenho que fazer. É por isso que tem muita gente na igreja esperando 200 anos para Deus fazer as coisas. Deus nunca faz. Porque olha para Deus e fala assim: tem que ser desse jeito. E Deus falou: não quero fazer assim. Os crentes são muito engraçados. Deus ou é desse jeito ou daquele outro. Porque aí Deus fala assim: nem desse nem do outro, vai fazer do meu jeito. Aí tem um monte de crente chorando porque está dizendo que Deus não faz as coisas quando ele já fez há muito tempo. Só tem um detalhe: ele não fez do jeito que você queria, ele fez do jeito dele. Jesus está pegando esses caras aqui, está dando uma aula, irmão. E é interessante que nessa discussão que ele vai ter lá em Mateus 11, 12, com esses fariseus, acontece um fato muito engraçado. Porque Jesus, ele está no sábado com os discípulos e todo mundo está com fome. Aí o que é que Jesus fala? Vamos pegar comida para você estar com fome. Chega os fariseus: mas eles estão trabalhando no sábado. Pecado. Aí Jesus, quem falou que é pecado? Não, mas Deus falou para guardar o sábado. Ele falou assim: o que adianta guardar o sábado e não guardar a vida? Em outras palavras, como que Jesus falou isso? Eu vou te explicar uma coisa. Cada um tem para si o seu Senhor. E o sábado para muitos é Senhor. Mas está aqui aquele que é maior do que o sábado, porque eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim: olha, vocês estão valorizando o dia quando vocês deveriam me valorizar. Então deixa eu te falar uma coisa: valoriza o dia porque Deus me valoriza, porque eu sou muito maior do que um dia. E aí Jesus fala assim: se uma ovelhinha de vocês caísse no buraco, deve pegar o buraco, porque a ovelha mexia no bolso dele.
E ninguém ia querer perder a oportunidade de ficar rico, porque era o que os religiosos da época queriam. Queriam exigir leis, mas na verdade estavam atrás de benefícios para que eles continuassem ricos e bem de vida, quando estava todo mundo tendo que pagar preço para receber alguma coisa da parte de Deus. Jesus vem e quebra. Só que Jesus, ele fica tão indignado, que ele sai daquela confusão no sábado e entra na sinagoga dos caras. E aí ele entra na sinagoga, e aqui é interessante, porque sinagoga é o lugar onde o povo entra para aprender a Bíblia. O templo era o lugar da adoração. Então, no templo o povo adorava, na sinagoga tinha um mestre da lei que sentava e ensinava a Bíblia, como a gente está fazendo nesse exato momento. Aí Jesus entra, e a sinagoga era composta de alguns detalhes, mas eu não vou falar tudo hoje, até porque não vai dar tempo. Mas presta atenção, os que ficavam assim como vocês estão aqui na minha frente eram os que na sociedade eram bem vistos, eram os ricos, eram os sãos, eram os que tinham uma boa aparência, porque esses eram os que Deus estava abençoando. Mas os que Deus estava pesando a mão, que eram os doentes, os pobres, os lascados, ficava tudo lá no fundo. E aí é isso que o povo não entendia, porque Jesus entra na sinagoga e a Bíblia fala que tem um homem com a mão mirrada, com a mão pequenininha lá no fundo. E aí Jesus olha para a igreja, assim, para a sinagoga, e fala assim: ué, eu vim aqui, mas eu não vim aqui para ensinar para vocês não. O que eu vim ensinar para vocês aqui é outra história. Você que está aí no fundo, com essa mãozinha, vem para frente. Por que Jesus manda o cara vir para frente? Jesus estava falando assim: você que todo mundo diz que Deus está pesando a mão, vem aqui. Aí lá vem. Se você ler o texto, Jesus fala assim: levanta a mão agora. Por que Jesus manda levantar a mão? Jesus fala assim: levanta a mão, era a mão mirrada. Ele estava assim: mostra para todo mundo a tua deficiência. Mostra para todo mundo que tu é deficiente. Aquele homem, ele estende a mão. Agora imagina o homem nessa situação. Para ele estava sendo humilhado talvez, porque não era uma atitude comum alguém chamar à frente aquele que Deus está pesando a mão. Todo mundo está olhando, o que vai acontecer? Será que Deus vai matar ele porque ele já está com a mão assim? Então se ele está chamando é porque a coisa vai ficar pior ainda para ele, que Deus já está pesando a mão. Aí o que é que aconteceu? Jesus fala: estende a mão. Quando ele estende a mão, Jesus impõe as mãos sobre ele, ele é curado na hora. Agora, para prestar atenção, o cara expôs a sua deficiência e Deus restaurou. Mas aqueles que olhavam para ele com hipocrisia, aqueles que olhavam para ele com senso de religiosidade, e aqueles que viam nesse homem alguém que Deus estava pesando a mão, ficaram todos sem chão. Porque Jesus estava falando: como que vocês dizem que Deus pesou a mão desse homem se Deus acabou de restaurar ele? O que Jesus está ensinando para aquele povo é: vocês têm que parar com esse meio religioso de olhar para as pessoas. Vocês têm que parar com esse método podre de determinar o porquê que as coisas estão acontecendo com todo mundo o tempo todo. Se aconteceu coisa boa, Deus está abençoando. Se aconteceu coisa ruim, Deus está pesando a mão. Esse tipo de mentalidade é um tipo de mentalidade porco, nojento, do inferno. Isso não vem de Deus, isso é uma mente religiosa. E Jesus está mostrando para o povo justamente isso: eu não tenho compromisso com o religioso, eu tenho compromisso com quem me conhece. E quem me conhece sabe de uma coisa: independente do porquê, aonde eu chego tem cura, aonde eu chego tem restauração, aonde eu chego o reino do céu chega para mudar. Agora a mentalidade dos discípulos era igualzinha de todo mundo, porque isso é o que eles ensinaram, o que ensinaram para eles, foi o que eles aprenderam. Mas Jesus veio
um pecou, não é porque o outro não pecou. O negócio é que se tem coisa ruim eu chego para mudar. O negócio é que se tem coisa para ser transformado, eu chego para transformar. Se tem gente para ser curada, eu chego para curar, independente de qualquer coisa. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. E Jesus está ensinando isso. É por isso que quando Jesus fala assim, ó, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os caras ficam tudo doidos. Quem? Os discípulos. Os discípulos falam assim, mas Jesus, Jesus, para de falar essas coisas. Por que os discípulos desesperaram? Porque o rico para eles, Deus está abençoando. Aí Jesus fala assim, nem tudo que parece bênção é bênção. Porque o problema não é ser rico. O problema é o que ser rico te torna. Se tu tem problema com riqueza, no final do culto passa ali que eu vou te dar o número da minha conta e tu pode mandar para mim. Não tem problema ser rico, não tem problema você ter um carrão, não tem problema você morar numa casa top na frente da praia, não tem problema, irmão. Deus quer que você prospere. 2 amém aqui, obrigado. 2 amém, obrigado por vocês que deram amém aqui comigo. Porque é essa mentalidade porca. Passou, tem que penar, tem que passar aqui, ó. É o meu dízimo. Vai procurar o que fazer, vai ler a Bíblia. Sabe qual que é o lugar na terra que tem que receber o maior salário? É o pastor. A Bíblia fala assim, ó, que aquele que gasta o seu tempo em cuidar de ovelhas e no ensino da palavra são dignos de honorários redobrados. Jesus está falando isso, ou Paulo está falando isso num ambiente, numa sociedade onde existiam reis, onde existiam governadores, onde existia um bando de ladrão, onde existia de tudo. E ele fala, está vendo todo mundo aí? Aquele que gasta o tempo para ensinar a palavra e para cuidar das ovelhas tem que ganhar muito mais do que todos eles. Isso na cabeça do religioso tu nunca vai entender. Mas é por isso que eu vim aqui hoje, irmão, é para destruir essa religiosidade dessa tua cabeça, em nome de Jesus. Porque o religioso vai botando padrão e Deus chega quebrando todos eles. E sabe qual que é a tendência? É que o religioso, quando Deus chega para quebrar, ele não se sente à vontade, vai ter que sair. Oi? Você está aqui comigo, diz amém? Olha que eu nem comecei a pregar ainda, tá? Eu vou pregar daqui a pouco ainda, calma. Então, o que Jesus está falando? Para de falar, ou para de botar na conta de Deus aquilo que não tem nada a ver com Deus. Deus é aquele que cura, ele chegou aqui, ele vai curar. Deus é aquele que restaura, ele chegou aqui, vai restaurar. Deus é aquele que renova, ele está aqui, então vai ter renovo. A questão é, o homem da mão mirrada foi restaurado porque levantou a mão na frente de todo mundo, quando todo mundo olhou para ele com desprezo. Quando todo mundo olhou para ele com preconceito, com religiosidade. Mas sabe, se aquele homem não saísse do fundo e não levantasse a mão, ele não seria curado. Mas Jesus estava lá, eu sei. Existe uma diferença de você estar no mesmo lugar que Jesus está, de você se expor para Jesus quando ele está em algum lugar. Jesus, ele pode estar aqui e tu pode sair daqui do mesmo jeito que tu entrou. Porque o problema não está em Jesus, o problema está em você. Por quê? Porque tem muita gente que, por medo de expor a sua deficiência, quer mostrar uma força que não tem. E aí você não se expõe e Deus não te cura, porque ele não cura aquele que não se expõe, ele só vai aonde ele é chamado para chegar. É por isso que tem muita gente doente na igreja. É porque tem um bando de religiosos que está mostrando uma força que nunca teve. E para Deus é muito melhor tu revelar uma fraqueza que tu tem do que uma força que tu não tem. Porque o verdadeiro forte, a Bíblia fala, porque quando eu sou fraco é aí que eu sou forte. Mas por que a Bíblia fala quando eu estou? É porque quem está reconhece que está.
A força não está em não ser fraco, a força está em reconhecer que é fraco. Porque quando eu reconheço que sou, Deus vem e me dá força. E quando eu não reconheço, Ele não vai me dar força, porque eu já me acho forte o suficiente. Então no reino, força é reconhecer fraqueza. E não reconhecer fraqueza é fraqueza. Por que o Senhor está falando tudo isso? Volta para o texto que a gente leu. Jesus olha para o cego. E a Bíblia fala que o tempo todo... Peraí, alguém lembra o nome do cego do texto que a gente leu? Ninguém olha para a Bíblia. Quem aqui lembra o nome do cego do texto que a gente leu? Quem lembra? Ninguém lembra não? Que feio, hein? Ele tinha nome? Sim ou não? Tinha, mas a Bíblia não fala. Agora você parou para prestar atenção que em nenhum momento do texto Jesus fala da pessoa, mas só fala da deficiência dela? Mas por que a deficiência desse cego é exposta o tempo todo? Porque ele não fez questão de mostrar que era cego. Ele não fez questão de esconder a sua deficiência. Ele descobriu que Jesus estava. Ele fez questão de todo mundo saber que ele era cego. Porque, mais uma vez eu falo, enquanto você não expor a tua deficiência, ele nunca vai chegar para te curar. Está difícil ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo de amém? Enquanto você não se expor, ele não vai te curar. Enquanto você não abrir o teu coração, ele não vai entrar e mudar tudo, irmão. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com você e você vai cear comigo. Só que tem um detalhe, um monte de crente usa esse texto para converter os outros. E esse texto nunca vai converter ninguém. Porque esse texto não é para o mundo, esse texto é para a igreja. Ele está olhando para uma igreja, fala assim comigo, igreja. Quem é a igreja? Aqueles que nasceram de novo. E está falando assim, se tu abrir a porta, eu vou entrar. Porque eu estou batendo. Sabe o que é interessante? É que Jesus, que é a cabeça da igreja, ou seja, não existe igreja sem ele. Jesus, ele está do lado de fora da igreja, batendo na porta e pedindo para entrar. Olha só que interessante. Existe igreja sem Jesus, irmão? Sim ou não? Não, porque não tem como tu separar a cabeça do corpo. Igreja só é igreja se ele for a cabeça. No dia que Jesus deixar de ser a cabeça, a igreja deixa de ser igreja. Porque não existe igreja sem Jesus. Ele é a base, ele é a fonte, ele é o centro. Mas João no Apocalipse viu uma igreja e ele está do lado de fora, dizendo, deixa eu voltar, deixa eu entrar. Por quê? Porque tem muita gente aqui dentro que está me ouvindo agora, que está precisando abrir a porta para ele entrar de novo, porque ele já deixou de ser o centro faz muito tempo. E não é fulano que não vem não, é você. A questão é, se tu não abre a porta, ele não entra. A questão é, se tu não se expõe, ele não cura. A questão é, se tu não abre o teu coração, ele não restaura. Se tu não mostra qual é a tua debilidade, você vai continuar com ela a vida toda. Sabe por que tu não muda? É porque tu acha que é normal ser o que você está sendo. E pessoas que não reconhecem a necessidade de mudança nunca serão mudadas. Porque Jesus fala que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Mas eu nunca vi um médico sair do consultório e ir na casa do falar e falar assim, eu estou sabendo que tu está doente. O médico espera, porque o doente tem que reconhecer que está doente. Com Jesus é a mesma coisa, ou tu reconhece a necessidade dele, vai até ele, ou tu vai permanecer do jeito que tu está. E vai padecer nas mãos de Satanás, porque o diabo tem pegado o crente e sacudido de um lado para o outro. O diabo tem pegado o nego, tem jogado para um lado, o diabo tem pegado, mas pastor, nós somos crentes, o diabo não tem poder sobre mim, não tem não?
Sei não? Então vou ler para você Tiago 4,6. Antes Deus dá maior graça. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora tu já leu ao contrário o texto? Se tu não se sujeita a Deus, tu não resiste ao diabo. E se tu não resiste ao diabo, ele não foge, ele parte para dentro. Mas eu só creio que Tiago estava falando para o mundo, Tiago estava falando para a igreja. Escuta uma coisa, é bem capaz de tu ser crente e ficar aqui dentro com essa cara de religioso olhando para a minha cara agora, e aí fingindo para o pastor Fábio e para a pastora Catiúcia que tu é crente, e o diabo está te sacudindo para um lado e para o outro. Por quê? Porque tu não está se sujeitando a Deus, porque tu não está fazendo a vontade de Deus, porque tu não quer ser curado, porque tu não quer ser restaurado, e tu está vivendo essa vida medíocre a vida toda, quando Deus hoje está falando com você: eu estou aqui, se exponha que eu vou mudar a tua vida. Pastor, hoje é Natal, eu esperava uma palavra bonita, mas isso é bonito, irmão, porque Deus quer que você vire esse ano de 2017 nas alturas. Ele quer que você vire esse ano de 2017 com intimidade, com comunhão, com relacionamento. Ele quer que você vire esse ano sarado, ele quer que você vire esse ano restaurado, ele quer que você vire esse ano andando à altura do que ele tem para a sua vida. Aplaude aí, vai! Que é forte demais, gente. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: se expõe, meu irmão. Não é aqui, não é se expor para o pastor, não. Não é se expor para mim, não. É se expor para Jesus. Quantos creem que ele está aqui? Diga amém. O Judas Bertelli estava aqui, gente. Se fosse ele agora, ele ia fazer assim, ó. Mas ele está aqui. Como o Judá fala, o cheiroso está aqui. E ele só está falando assim com você: ei, se esconde. Abre seu coração. Ele está falando assim: mostra para mim aonde que você é fraco. O que está precisando? Onde que está tendo dificuldade? Pastor, Jesus já sabe. Eu sei que ele sabe. Mas o problema não é ele saber. O problema é que só se expõe quem quer ser mudado. Ele pode te mudar e te restaurar, mas ele depende do que você queira. Ele não vai arrumar nada. Mas vamos para o texto que eu tenho que acabar. Jesus olha para aquele povo e fala: não é isso, nem aquilo. Se prepare que, independente do que aconteça, a glória de Deus sempre vai se manifestar. Só que Jesus nos ensina como. A Bíblia fala que ele olha para o cego. Jesus, ele enxerga a deficiência do cego. Ele fala o que? De noite ninguém trabalha, mas enquanto é dia, nós vamos partir para dentro. E enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Então eu tenho que queimar, tenho que mostrar isso. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus cego, erra, cego. Ele dá aquela puxada assim, né? Aquele cuspe, né? Que só homem sabe dar. Eu nunca vi uma mulher cuspir. Eu sei que mulher cospe, mas eu nunca vi uma mulher cuspir. Pelo menos uma que se perde, né? Que é muito nojento. Fala a verdade, não é ou não é? Tá, imagina você sair para namorar primeiro dia com a menina, fala assim: vamos tomar um sorvete, vamos. Aí ele vai e toma um sorvetinho, na hora de sair a menina faz assim. Ele já fala assim: misericórdia, te repreendo no nome de Jesus, cão. Vai embora aqui. Porque é esquisito mulher cuspir. Homem é normal, né? Nós somos ogro, nós somos estranhos. Mas mulher cuspir não é feio demais. Mas Jesus, irmão,
Ele olha para o olho e dá uma cuspidinha no barro. Pega o barro, faz uma laminha, faz assim no olho do cego. Cadê o olho? Está aqui, Jesus, está aqui. Aí ele pega, ó, reboca um, reboca o outro. Agora o senso de humor de Jesus é o melhor de tudo, porque Jesus fala com o cego, agora vai para o tanque e lava. O cara é cego, Jesus, o ceguinho, mas peraí, onde que eu vou? Onde que fala o tanque? Meu Deus, eu sou cego. Como que ele achou o tanque? Eu não sei, mas se Jesus estava lá, eu acho que tudo foi sobrenatural. Eu só sei que esse cara achou o tanque. Ele lavou o rosto e ele foi curado. Ele foi o quê? Agora deixa eu te mostrar um negócio aqui nesse texto. Jesus, ele está ensinando algo aos discípulos. Lembra de como eu comecei a pregação? Você tem que se expor como um cego, mas também aprenda a se impor como Jesus. Porque eu cansei da gente olhar para os textos da Bíblia e só se ver como os miseráveis da história. Tem muita gente aqui que está me ouvindo que tem que ser igual o cego. Tem que se expor para Deus mudar a tua vida e mudar o rumo de 2018 para você. Mas tem gente aqui que tem que aprender com Jesus. Porque Jesus está falando, para de olhar do jeito que o homem vê. Para de determinar o que Deus não determinou. Vai fazer do meu jeito. A glória de Deus. E Jesus vem. E depois que o cego se expõe, depois que está tudo certo, Jesus manifesta a glória dele. Como? Se você olhar a Bíblia, lá em Gênesis 1, a Bíblia vai falar assim, ó. Gênesis 1, versículo de número 11. A Bíblia fala assim: e disse Deus à terra. Fala assim, disse Deus para a terra. Fala assim, para a terra. Ele fala assim, terra, produza árvores que deem fruto. Produza árvores que deem semente. 12. E a terra produziu. Muita gente fala assim, mas peraí, Deus não criou as coisas? Deus criou, mas quem produziu foi a terra, é o que tem saído. Aí lá no versículo 21, a Bíblia fala assim, água, povoe-se de animais aquáticos. Sabe o que a Bíblia fala? Que a água produziu os peixes. Ninguém está entendendo nada, né? Fica tranquilo, já você vai entender. Aí Deus olha de novo lá no versículo 23. Terra, produz agora os animais da terra. E a Bíblia fala assim, e a terra produziu os animais. Agora para prestar atenção. Deus aqui, ele está estabelecendo princípios. Ele não está apenas falando o que ele quer falar, ele está estabelecendo princípios. Qual é o princípio? Princípio de origem. Que toda criação tem origem em algo. Se você pega uma árvore e arranca uma árvore da terra, o que vai acontecer com essa árvore? Hein, gente? O que acontece com a árvore? Ela morre. Se tu pega um peixe e tira ele de dentro da água, o que vai acontecer com o peixe? Se tu pega um cachorro e afoga ele, sim ou não? Morre ou não morre? Mas por que morre? É porque todo ser, longe da sua origem, ele um dia vai morrer. Tira a árvore da terra, ela morre. Tira o peixe da água, ela morre.
bota um animal da terra dentro d'água, ele morre. Por quê? Cada um foi criado a partir de uma origem, e ninguém longe da origem sobrevive. Você está aqui comigo? Por que o Senhor está me contando isso? É porque no versículo 25 a Bíblia fala assim: façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O animal da terra, o padrão foi terra. O peixe da água, do mar, o material foi água. E para o homem, Deus foi o material primário do homem. É por isso que quando o homem se separa de Deus, o homem morre, porque ninguém sobrevive longe de sua origem. Porque o homem sem Deus, ele é tão morto quanto um peixe fora d'água. Mas não é disso que eu quero pregar não, não é disso que eu quero falar não. Por que eu te contei isso? É por causa de Gênesis 2:7. Abre comigo, Gênesis 2:7. Gênesis 2. Vou acabar agora com esse texto. Pessoal do louvor, pode vir. Prepara uma música aí dos mistérios para a gente bradar. Aleluia. Gênesis 2:7. Quem achou diz amém. A Bíblia vai falar assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma. Peraí, a expressão não é criar, a expressão é formar. Porque Deus cria o homem dele mesmo, mas forma o homem do pó da terra. Eu falo assim, a formação do homem é pó. Fala assim, a formação do homem é pó. E você acredita que Jesus estava nessa formação, sim ou não? Sim, porque João 1 fala que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi criado por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava lá, o verbo, o Filho de Deus, estava no princípio criando. Então Jesus sabia como era o processo de criação, mas Jesus também sabia como era o processo de formação. Só que, quem está aqui comigo diz amém? Preste atenção, porque todo mundo vai seco no versículo 7, mas ninguém lê o versículo 6. Ninguém vai no versículo 6, todo mundo vai seco no 7. E o que é que fala em Gênesis 2:6? A Bíblia fala que da terra subia uma neblina. Em outras versões fala, e a terra brotava água, e regava e molhava todo o solo. E depois que a água molhou o solo, então formou Deus o homem do pó da terra. Deus, ele não pegou barro e fez o homem. Existe um processo. Quem está aqui comigo diz amém? Qual que é o processo? Deus está lá na criação. Está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia fala que a terra saiu uma neblina que molhava o barro. Então, quando a Trindade se reúne para formar, o barro era maleável. Por quê? Barro molhado. Quem aqui já viu alguém fazer vaso com barro seco? Fala assim comigo, é impossível. Por que é impossível? Porque barro seco ninguém nunca vai conseguir manipular. Mas como que Deus forma o homem? Do pó da terra molhado. Olha para o seu corpo. Você sabe que seu corpo é feito do pó da terra. Sabia disso ou não sabia? Agora, por que você acha que 70% do seu corpo é água? Deus desce, pega aquele barro molhado e começa a fazer o pezinho, começa a fazer as perninhas,
Começa, aí deu uma bunda maior para uns, uma bundinha menor para outro, não sabia falar. E começou a fazer os mistérios, aleluia. E aí, a Bíblia fala que o boneco de barro estava lá. Presta atenção. Ele sopra o que criou dentro do boneco, e o boneco se torna um homem. Jesus estava lá, sim ou não? Sim. Agora volta para o texto que a gente leu. João 9. O cego se expõe. Ele fala: Jesus, eu estou aqui. E aí Jesus está ensinando para os discípulos: entenda uma coisa, nada do que foi feito na criação está distante de vocês. O padrão continua o mesmo. Que padrão? Jesus está querendo dizer aquilo para os discípulos e para aquele cego. Toda vez, gente, preste atenção nisso, toda vez que alguém se expõe a mim, o poder de criação que houve no começo está disponível no céu para atuar na vida daquela pessoa. É por isso que não importa qual que seja a tua deficiência, tem poder o suficiente hoje para Deus restaurar. Pode ser a pior coisa do mundo, pode ser que talvez você fale, mas não tem mais jeito. Ei, Jesus vai cuspir no barro hoje, porque o barro estava lá, só que Jesus sabia que tinha que ser molhado. E ele molha o barro. Se não tem água, ele usa o cuspe dele, irmão. E ele pega e restaura barro com barro. Ele restaura aquele cego de acordo com a origem dele. Ele restaura aquele cego com o mesmo material que Deus usou para criar o homem. Deus, ele vai na origem. Ele pega da origem e fala assim: qual é a tua deficiência? Receba tudo novo. Ele vai na origem, ele pega na origem e fala assim: aonde que está a deficiência? Está aqui, então receba, vai se lavar e veja novamente, vai se lavar e seja curado novamente. Tem crente aqui comigo hoje? Ei, para terminar, Deus um dia, forte, 2 minutos para terminar. Deus um dia olha para Jeremias e fala assim: levanta, dispõe-te e vai na casa do oleiro. Jeremias, Deus, o que é que tu está vendo? E aí está lá Jeremias olhando, e Deus fala assim: presta atenção, Jeremias. E está lá ele olhando. E a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo um vaso. No processo de construção de um vaso, só precisa de 2 coisas: barro e água. Mais nada. Então o oleiro molhava o barro e manipulava ele. A Bíblia fala que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Então Jeremias viu o oleiro pegando o vaso quebrado e consertando ele. Foi isso que ele viu? Não. O que ele viu? Ele pegou o vaso, ele derreteu o vaso, botou água de novo e fez um vaso novo.
Muita gente quebrado aqui, pastor. Muita gente sim. Não vou falar de muito não. E não é quebrado espiritualmente não. Eu consigo perceber pelo Espírito o avanço no ambiente. Isso eu percebo claramente. E glória a Deus. O que eu estou falando são pessoas de formas específicas, porque isso não vai depender dos pastores. Isso vai depender de muita gente que está me ouvindo aqui. Tem muita gente aqui que quebrou. E quebrar dói. E tem muita gente com dor. Muita gente reclamando porque está vivendo algumas situações. Deus, Ele só me pede para te falar uma coisa. Ele não conserta ninguém. Essa conversa de pau que nasce torto nunca se direita, é verdade. Porque Deus, Ele não vai te endireitar. Deus, Ele não vai te consertar. Ou Ele faz tudo novo, ou nada vai adiantar. Não adianta remendo de pano novo em veste velho, porque vai rasgar. Não tem como usar vinho novo em odre velho. Ele não aguenta. No vinho novo vinho, o odre tem que ser novo. Deus, Ele não quer que você se conserte. Ele quer que você se exponha. Porque eu nunca vi Jesus consertando nada. Eu sempre vi Jesus fazendo tudo novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Estende a tua mão e ele recebeu uma mão nova. A Bíblia vai dizer: cadê o teu olho? Ele recebeu um olho novo. Deus, Ele não é um Deus que sai consertando ou colocando remendos. Deus, Ele é um Deus que te quebra e te faz de novo. Ele faz de novo, irmão. Agora, entende? O vaso estava na mão do oleiro. E você é esse vaso aqui hoje. A questão é, cabe a você se permitir estar nas mãos dele. Como que eu vou estar nas mãos do oleiro? Se exponha. Abra seu coração para ele hoje. Jogue sua patente no chão. Jogue o seu orgulho no chão hoje. O seu achismo. Taca tudo no chão hoje. Olha para Jesus e fala: meu negócio é contigo. Eu estou aqui, Jesus, e eu quero ser curado. Talvez o teu orgulho tenha sido o problema. A tua soberba. A falta de perdão. A intolerância. Talvez você ache que só você tem a razão. Tudo tem que ser do seu jeito. Às vezes está tudo dando errado, porque você desobedeceu uma palavra de Deus e você está tentando cooperar ou compensar de outra forma. Deus hoje só está te falando uma coisa: rasgue esse teu coração na minha presença. É tudo o que eu preciso para fazer tudo novo, para fazer tudo novo na tua casa, para fazer tudo novo no teu ministério, para fazer tudo novo na tua vida, para fazer tudo novo no teu chamado, para fazer tudo novo na tua empresa, para fazer tudo novo no teu trabalho. Eu estou aqui, só que olha para mim nessa noite. Não importa quantas vezes você errou. Deus, Ele não mede a quantidade de erros, mas Ele tem valorizado quantas vezes você tem se devolvido a Ele. Esse culto tem um propósito. É Natal. Jesus nasceu. E esse Jesus está aqui para mudar a tua história. Hebron
Igreja Viva.